pessoal, tudo bem? Hoje eu vim explicar, aliás, ensinar para vocês essa clutch, que é mais uma clutch do meu catálogo do Paula Gama Bolsas, né? E essa daqui é a clutch Natácia. Eu fiz essa bolsa, é uma bolsa bem simples, mas o que dá toda essa beleza dela é o tingimento do tecido, né? Esse tingimento desse tecido, quem fez foi a proprietária do Requinte Aviamentos, uma parceira minha aqui de Aracaju. Ela tinge manualmente tecidos de malha e pelo menos ela fazia isso, né? Não sei agora com a Covid se ela está fazendo, mas os tingimentos dela são lindos. Eu tenho até outras bolsas tingidas, outros fios tingidos por ela e que eu fiz outras bolsas que ficaram lindas também. Essa bolsa que fez o maior sucesso na época que eu fiz. E eu vou explicar como é que faz essa bolsa para vocês verem que ela é bem simples. Eu usei para fazer essa bolsa a agulha número 7, certo? 7 milímetros. E usei essa alça de acrílico com essa argola mosquetão. Tudo isso aqui vem de lá no Requinte Aviamentos, certo? Tem de monte lá, é um dos poucos lugares, se não for o único lugar de Aracaju que tem tanta coisa bonita em relação a acessório de bolsa. Eu vou usar para fazer essa bolsa para ensinar vocês esse fio, que é o conceitual. Ele já veio nesse estilo tie-dye, só que isso aqui é uma malha, né? Que ela foi feita, foi pintada artesanalmente. Foi essa daqui, a pintura dela, né? Que Simone, lá do Requinte, pega um fio desse, de uma única cor, e tinge e fica assim, essa lindeza toda. Então, vamos lá aprender essa clutch. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem, que é uma coisa bem simples, certo? O fundo dela também é um fundo simples, de 2 carreiras, certo? E vamos lá, que eu vou explicar. Eu vou começar fazendo 21 correntinhas, certo? Primeira, que é sempre esse nozinho que eu faço. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 correntinhas. E agora eu vou voltar a partir daqui da segunda, essa é a primeira, né? Essa é a segunda, fazendo ponto baixo até o final da volta, até esse final aqui, e volto com vocês. Pronto, aqui eu fiz 20 pontos baixos daqui até aqui, e aqui nessa volta eu tenho que completar, eu tenho que fazer num total de 4 pontos baixos, certo? Esse aqui é o primeiro, e aí a gente vai fazer mais 3. E aí vem aquela dica que eu já dei em alguns outros vídeos para vocês, certo? Quando vocês forem fazer a volta aqui, incluindo os outros pontos baixos e completando aqui cada um desses buraquinhos com ponto baixo, muita gente pergunta: Paula, como eu faço para reduzir os pontos? Desculpe, reduzir os buracos. Pois bem, não existe uma fórmula certa para se reduzir o buraco, certo? Existem vários fatores: fio, ponto, agulha, muita coisa. Mas uma das dicas, eu só estou dando dica, comigo normalmente funciona. Ah, Paula, já falhou, já deixou de funcionar? Já, obviamente, porque não dependia somente do que eu vou dar dica agora, dependia desses outros fatores que eu acabei de dizer para vocês. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, estico um pouquinho esse fio que está preso na agulha para folgar o ponto, vou inserir a agulha aqui, não fazer força, porque quando você faz força, às vezes deforma o trabalho,
né? Esse fio aqui, normalmente, o que é que eu faço? Em vez de deixar ele para prender só quando eu vier voltando, nesse segundo ponto eu já vou prender ele aqui atrás, certo? Estico esse aqui também um pouco, olha, e faço outro ponto baixo, né? Que é o segundo. E aí sim, agora eu vou começar a prender esse fio aqui por trás, porque faltam aqui nesse buraco mais 2 pontos baixos. E aí eu estiquei o fio, esse fio aqui da agulha, para folgar um pouquinho, nem de mais nem de menos. Mas como já está virando, você tem que ver a necessidade do trabalho, então você folga um pouquinho aqui. E aí você insere a agulha, laça e puxa, esticando, e faz o terceiro ponto baixo, certo? E ao mesmo tempo a gente vai segurando isso aqui porque ele vai ficar presinho aqui. Eu sei que no começo pode ser um pouco difícil, mas isso é uma questão de prática, certo, gente? E novamente outro ponto baixo. Vou esticar um pouquinho mais aqui, inserir a agulha aqui, pegar lá atrás e trazer esticando também ele. E aí vocês podem ver que mesmo eu abrindo aqui o trabalho, não ficou nenhum buraco, né? E aí a gente vai continuar fazendo ponto baixo, correspondendo a cada ponto que a gente fez anteriormente, até chegar aqui e eu volto aqui nesse canto e eu volto com vocês. Vou fazer mais uns 2 para vocês verem que nesse ponto aqui eu fiz 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o próximo, então eu vou inserir a agulha, trazer, laçar e fazer o ponto baixo. Vejam que ele não está abrindo o buraco, por quê? Porque eu estou folgando o ponto, certo? Outro aqui, peguei lá atrás, lacei, e aí tá mostrando o resultado. E aí eu vou continuar assim até chegar aqui no final e volto com vocês, certo? Bom, gente, terminei aqui a volta. Ainda falta o último buraco, eu deixei para vir terminar com vocês e para mostrar que essa aqui, que tá aqui de laranjinha, que vocês estão vendo, é a correntinha de virada, é a 21ª, certo? E esse daqui é o primeiro ponto baixo desse buraco, desse último buraquinho aqui. Então, aqui já tem 2 pontos baixos. Esse daqui já formado, como vocês estão vendo, e essa correntinha a gente vai fazer o fechamento invisível e vai transformar ela num ponto baixo. Mas aqui ainda faltam 2 pontos baixos, então eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Percebam que a correntinha ela tá com o fio dela aqui, né, virando. Então eu tenho que tomar cuidado se eu vou colocar o ponto por aqui ou se eu vou colocar o ponto aqui. Vamos lá, se eu for colocar o ponto aqui, pegando nessa perna da correntinha, como é que ela vai ficar? Eu fiz aqui a primeira. Tô tentando arrumar um jeito de não deixar a peça deformada. Primeiro ponto baixo, e aqui tem 1, 2, 3 com a correntinha. E posso botar o quarto aqui, do mesmo jeito, puxando, ajustando e transformando. Ficou um buraquinho miudinho, mas deu para fazer 4, certo? Agora, a correntinha, ela ficou bem escondidinha aqui. Vamos ver agora se eu fizer não pegando nessa perna dela. Se eu pegar só nessa perninha aqui de fora, como é que vai ficar, certo? Então, vamos lá. Tô colocando a agulha aqui. Vou fazer um ponto baixo. E agora, vou fazer o segundo ponto baixo. E agora eu tenho 4 pontos baixos e essa correntinha de subida que vai ser o quarto ponto baixo não ficou tão escondido. Você pode fazer ou de um jeito ou de outro. Eu estou dando alternativas. Possa ser, esse fio ficou bom dos 2 jeitos, mas possa ser que tenha algum fio que não fique bom. Então, vocês já sabem essas 2 formas que vocês podem fazer, certo? E aí, o fechamento invisível, vou puxar isso aqui, folgar, vir
colocar a agulha por detrás da primeira cabeça, do primeiro ponto baixo, vou levar isso lá para trás, certo? E a próxima carreira da base, ela é de ponto baixo centrado, como vocês podem ver aqui na bolsa, olha. O ponto tá bem centradinho aqui no meio do ponto anterior. A gente fez essa primeira carreira aqui, foi, voltou, e agora a gente vai fazer essa. Tá vendo como o ponto é centrado? Então, vamos lá. Fiz esse fechamento invisível aqui, levei lá para trás. E agora o que é que a gente vai fazer? Encontrar o meio da correntinha. O meio aqui da correntinha. Inserir a agulha para sair aqui atrás. Ele tem que sair aqui nesse meio, ó. Vamos lá. Opa. Saiu no meio. Posso colocar isso aqui, ajusto um pouco aqui, acho que já tá bom. Laço, trago com calma, delicadamente, para não deformar o trabalho, nem abrir buraco, né? E vou fazer um ponto baixo centrado, certo? O outro ponto aqui, o outro, pronto. E aqui a gente vai fazendo ponto baixo centrado, arrodeando toda a base, sem aumentar nem diminuir, certo? Só isso, fazendo ponto baixo. Ainda bem que a gente não fez ponto apertado, né? Tá mais fácil para poder fazer esses pontos. E mesmo assim tem que tomar cuidado, ajeitar o trabalho para ele não abrir o fundo, certo? Porque ponto baixo centrado, ele tende a abrir quando você não faz ele corretamente. Podia ainda ser feito um pouco mais folgado essa primeira carreira para ele ficar mais assentado, certo? Eu vou terminar tudo e volto quando eu estiver chegando aqui no final. Então, pessoal, fiz agora a segunda carreira, comecei aqui fazendo o fechamento e subindo a primeira correntinha e vim um em cada ponto da carreira anterior, centrado, e terminei aqui. Ele até ficou um espaço bem grandinho, mas não tem problema, quando a gente fizer o fechamento, ele vai fechar mais um pouquinho, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. E agora a gente vai fazer, olhando aqui a bolsa, ponto baixo normal, pegando na alcinha de trás dessa segunda carreira, para começar a subir a parede. E como vocês podem perceber aqui, essa primeira carreira é de ponto baixo normal, pegando na alça de trás. Mas as próximas é uma coisa bem simples. Ponto baixo centrado, ponto baixo centrado, ponto baixo centrado, ponto baixo centrado. Então, é o quê? Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês verem. Uma carreira de ponto baixo normal pegando na alça de trás e 4 carreiras de pontos baixos centrados. Ponto sobre ponto. Depois, ponto baixo pegando na alça de trás, ponto baixo pegando na alça de trás, ponto baixo pegando na alça de trás, ponto baixo centrado. E aí, tem esse ponto aqui, que é um pouco diferenciado, mas também não tem nada difícil. Eu vou voltar para explicar a vocês, certo? Então, vamos lá fazer esse fechamento aqui. Primeira cabeça do primeiro ponto baixo completo dessa carreira, né? Vou pegar isso aqui e levar lá para trás. Vou folgar mais um pouquinho aqui. Levar isso lá para trás e vou virando aos poucos, certo? Reduzindo aqui. Aqui, esse traço aqui, ele tem 2 fios, né? Porque eu levei essa argola toda para lá para trás, então no meio, porque aqui ele tem que simular que essa parte aqui é essa parte da frente do ponto. Vou diminuir aqui e vou fazer, opa,
primeira correntinha, que vai equivaler ao primeiro ponto baixo da próxima carreira, né? E eu vou fazer a cabeça dele quando eu chegar aqui no final. E aí eu vou pegando aqui, só na de trás, e fazendo ponto baixo. Lembrando, deixa eu até desmanchar e fazer de novo, que você tem que fazer isso aqui relativamente folgada, porque a próxima, como eu disse para vocês, é ponto baixo centrado, lembram? Vocês têm essa opção de fazer ele assim soltinho, ou para ele ficar mais fixo, mais firme, você pode inserir aqui, pegando nessa atrás e pegando nessa argola aqui, ó. Repare, viu? Você pega nessa alcinha de trás e nessa de trás, que é essa aqui. Então, ele vai ficar com um ponto baixo mais firme. Olha, já peguei nas duas, tá vendo? Eu gosto de fazer assim, para deixar a subida um pouco mais firme. E tem que botar o ponto folgado para poder, olha, tá vendo? Fazer o ponto baixo centrado depois. Eu vou arrodear tudo até o final e volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui, né, no final da primeira carreira de subida. Vocês podem perceber que o trabalho ele tá meio enroladinho, mas aí você não se preocupe que isso vai sair. Vocês têm que, ó, ajeitar, certo, ele todo. Ele não vai ficar completamente reto da primeira vez que vocês ajeitarem, mas ele vai começar a ficar, né? E ele já tá subindo aqui a parede. E eu só trouxe para mostrar aqui para vocês o fechamento invisível, que vocês já conhecem, que eu já mostrei exaustivamente aqui no canal, em outras bolsas. E eu vou fazer agora 4 carreiras de ponto baixo centrado, certo? Então, vamos lá, eu vou fazer o começo dessa. Ponto baixo centrado, vocês já sabem, né? Pega bem no meio do ponto. Vou botar isso lá para trás e vou ajustar aqui. Pega a agulha, levar lá para trazer aqui para frente e fazer uma corrente. E aí eu vou fazer pontos baixos centrados, lembrando de sempre ajustar, né, o ponto para ele não ficar muito apertado, porque a próxima carreira, aí ele já vai receber a próxima carreira tranquilamente. Veja que o ponto não tá ficando repuxado, porque a carreira anterior ela já foi mais folgada, né? Lembrando vocês que o ponto baixo centrado não é entrando aqui, aqui é o ponto baixo normal. O ponto baixo centrado é aqui nesse meio do ponto. Só vou lembrar para vocês, quando inserir a agulha aqui, ela tem que sair no meio desses 2 tracinhos. Olha, aqui tá os 2 tracinhos atrás do ponto, certo? Então, a agulha tem que sair aqui no meio. Vocês laçam, trazem para frente, regula o ponto e pronto. Vou fazer as 4 carreiras de ponto baixo centrado e volto para mostrar a vocês. Então, pessoal, já fiz aqui 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos baixíssimos, igual aqui, né? Esse é ponto baixo, 1, 2, 3, 4 baixíssimos. E agora eu vou fazer ponto baixo normal, pegando na alça de trás. Vou fazer 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, pegando na carreira, na alcinha de trás. É tanto que vocês estão vendo aqui, ó, as alcinhas todas para frente, dando esse relevo aqui na bolsa. Então, eu terminei aqui, vou fazer o fechamento rapidamente, levando lá para trás, ajustando, e vou começar daquela mesma forma, colocando a agulha no meio dessas duas
laçadinhas aqui. Opa. Vou pegar aqui. E vou fazer a primeira correntinha de subida. Ajeitar aqui o ponto, que parece que tá bem distante um do outro. E vou pegando nessa de trás. Só nessa de trás, porque senão eu vou terminar virando a bolsa. Então, vou fazer ponto baixo pegando na alça de trás normalmente, veja. E vou fazer isso por 3 carreiras, certo? E volto aqui com vocês. Percebam que esse fio aqui que eu tô trabalhando, ele tá bem durinho, bem rígido, a bolsa tá toda estruturada. Esse daqui, ele tá um pouco mais mole, é tanto que o fio, além de ser mais grosso do que esse, ele deixou o fundo da bolsa um pouco assim, cedendo, né? Ele não tá assim retinho como esse, olha, como ele tá retinho. Mas isso é do fio, que esse aqui veio mais macio, mas não deixa de ser bonito do mesmo jeito, certo, gente? Olha, vamos lá. Então, pessoal, já fiz aqui, né, essa parte inicial, essa do meio, e vou começar agora a finalizar a bolsa. Fiz até 1, 2, 3 carreiras, 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo, pegando sempre na alcinha de trás. E agora eu vou fazer aqui essa carreira novamente de ponto baixo centrado, certo? E aí eu volto para mostrar para vocês como é essa carreira aqui. Depois ponto baixo normal e depois 2 carreiras de ponto baixíssimo, pelo que eu tô vendo aqui. Então vamos lá, fiz aqui o fechamento invisível, né? E como essa carreira é de ponto baixo centrado, eu vou inserir a agulha aqui no meio do ponto baixo. Vocês já sabem, ela tem que sair bem no meio aqui. Tá, isso aqui, pegar, trazer ela aqui pra frente e vou fazer ponto baixo centrado. Quando eu terminar aqui, vou arrodear, quando eu terminar aqui eu volto. Bom, pessoal, fiz aqui essa carreira de ponto baixo centrado que eu falei pra vocês, e agora eu vou partir para esse ponto aqui, que é o mais diferente. Nessa bolsa, como vocês puderam perceber, isso aqui é só um jogo de pontos e é a coisa mais simples do mundo. O que tá dando a beleza da bolsa é basicamente esse mix de cores, né? O tie-dye, o estampado. Eu acho que isso aqui, na verdade, é um estampado. E vou fazer aqui o fechamento invisível, como sempre. E vou subir uma correntinha simulando o primeiro ponto baixo normal, certo? Vou empurrar isso lá pra trás, primeira correntinha, simulando o ponto baixo normal. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui, gente? A coisa mais simples do mundo. Ao invés da gente ir caminhando pra frente, a gente fez um ponto baixo, depois a gente vai voltar no ponto anterior, vai laçar e vai trazer ele pra frente, olha. Certo? É só isso que ele vai dando forma. Por exemplo, aqui a gente vai pular e vai fazer o ponto baixo no próximo. Fez o ponto baixo no próximo, a gente vai voltar fazendo o ponto baixo diagonal esticado, que é esse aqui. Lacei, deixa eu ajeitar aqui o fio. Puxo ele até a direção desse ponto aqui. Veja como ele tá ficando diagonal, né? E aí eu vou pular esse e vou fazer um ponto baixo no próximo. E é só isso, é bem simples. Vou voltar fazendo ponto baixo diagonal esticado.
pulo esse e vou pro próximo. Deixa eu chegar mais perto para visualizar melhor. Tô ajeitando esse primeiro aqui. Então, vamos lá. Fiz o ponto baixo, voltei naquele que pulei, lacei, estiquei ele, fechei o ponto baixo, né? E aí eu vou ajeitando. Ajeitando. O próximo é esse, vou pular, então vou fazer um ponto baixo nesse. Lacei, fiz um ponto baixo. Agora eu vou voltar no que eu pulei, inseri, puxei, estiquei, fechei, pulei, faço o ponto baixo, certo? Volto no que eu pulei, lacei, estiquei, fechei o ponto, pulo esse e vou pro próximo. E aí a gente vai até o final da carreira e por isso é que vai dar esse efeito. Vocês percebam que nessa carreira ele não tá ficando muito grosso, porque o próprio fio de malha ele é fino. Agora isso aqui ficou bem cheinho. Por quê? Porque ele é um fio grosso, certo? Mas é isso aí. Vai dependendo do fio, mas ele tá ficando igual, certo? Tá o ponto aqui caído sobre o ponto baixo. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui essa carreira que a gente fez um ponto baixo, voltou, fez o ponto baixo esticado, pulou, fez ponto baixo, depois voltou no que pulou e fez o ponto baixo esticado até o final. Quando eu cheguei aqui, deu exatamente como deveria ter dado mesmo. E aqui eu vou fazer a cabeça dessa correntinha de subida que tá aqui atrás desse diagonal, certo? Ele tá aqui, ó. E aí eu vou na cabeça do ponto baixo diagonal esticado, fazer a cabeça desse ponto baixo, que é a correntinha. E vou seguir para a próxima carreira, que é de ponto baixo normal, certo? Fazendo ponto baixo normal, arrodeando ela toda, sem nenhum mistério. Só assim, ponto baixo em cima de qualquer ponto da carreira anterior. Não vou fazer nenhuma distinção, só vou fazer ponto baixo, como eu tô fazendo agora. Assim, aí. Certo? Vamos lá até o final. Então, pessoal, fiz essa carreira aqui de ponto baixo. Como vocês podem perceber, o fio é bem mais fino desse rolo e a bolsa ficou bem menor. Olha, essa bolsa aqui, a original, e essa aqui. Tipo, menor, um dedo de um lado, um dedo do outro, 2 até. Olha ela aqui em cima da outra. Tá vendo? E aí, aqui só faltam no caso duas carreiras de ponto baixíssimo. O que é que eu aconselho? Se vocês quiserem deixar a bolsa assim, estreitinha, eu vou deixar, eu não vou aumentar não. Eu vou exatamente subir as 2 carreiras de ponto baixíssimo e colocar uma alça aqui e mostrar pra vocês. Mas se vocês quiserem deixar ela maior, o que é que vocês podem fazer? Ou vocês aumentam a quantidade, tipo, mais 2 pontos aqui nas correntinhas iniciais, em vez de fazer 21, vocês fazem 23, né? E aí ele vai ficar com 22 ao invés de 20. E aí já vai ter alargado um pouco mais a base. Tendo alargado a base, não vai aumentar nem diminuir, vai fazer a mesma receita. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem aumentar. Por exemplo, se aqui tem uma carreira de ponto baixo normal e aqui tem 4 de ponto baixo centrado, você pode botar mais uma de ponto baixo centrado e ao invés de fazer só 3 carreiras de ponto baixo pegando na alça de trás, vocês fazem 4. E aí vocês fazem uma de baixíssimo, fazem essa, e aqui, dependendo do tamanho dela, vocês podem fazer uma de ponto baixo normal, que é essa daqui, e pode fazer uma de ponto baixo centrado.
e depois, em cima do centrado, é que vocês fazem as 2 carreiras de ponto baixíssimo. O tamanho original dela, eu vou mostrar aqui pra vocês, é de 28 de largura por 17 de altura, certo? E ela tem aqui, vou mostrar pra vocês, de profundidade 5 embaixo, e na lateral é 2, 3, isso, 3, certo? Só para vocês terem uma noção mesmo. Aqui em cima ela já diminui um pouco, ficou com 26, porque aqui é 28, né? Isso, é isso mesmo. Então, vocês tendo uma noção disso, vocês podem aumentar a bolsa ou até deixar ela assim pequenininha, porque eu tô adorando ela assim pequenininha, certo? E aqui o que é que eu vou fazer? Eu já vou partir para os pontos baixíssimos. Vou fazer o fechamento invisível aqui, e a gente vai fazer o ponto baixíssimo pegando na alça de trás, não é isso? Então, vou inserir a agulha aqui. Cuidado para não fechar muito a boca, né, da bolsa, para ela não ficar muito menor. E vou fazendo ponto baixíssimo, pegando na alça de trás, folgando esse ponto baixíssimo, para, como eu disse, não apertar, no caso, fechar a boca da bolsa. Ah, Paula, eu quero fechar. Feche, né? Aí vocês fazem como vocês quiserem, mas eu tô ensinando essa bolsa aqui, como foi que eu fiz para ela ficar exatamente dessa forma, aqui, para vocês verem. Então, eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto baixíssimo e volto para mostrar o resultado final para vocês. Então, pessoal, falta só mais uma carreira de ponto baixíssimo, mas eu voltei aqui para mostrar para vocês como é que vai se dar a passagem dessa carreira de ponto baixíssimo para a próxima. Fiz aqui o ponto baixíssimo no último ponto e vou fazer um fechamento invisível de ponto baixíssimo, pegando nas 2 correntinhas do ponto baixíssimo, por debaixo, né? E vou levar isso aqui para trás. Aqui tem 2 correntinhas, eu vou colocar a agulha aqui no meio delas, colocar lá para trás, laçar e trazer. E aí eu vou continuar fazendo aqui ponto baixíssimo. E essa já vai ser a última carreira. Terminei ela aqui, ficou uma miniaturinha da Natácia, que ficou a coisa mais linda, eu adorei. Deixa eu ver. Vixe, eu tô sem tesoura. Então, tendo terminado aqui, eu fiz o ponto baixíssimo no último buraquinho antes do que comecei. Vou cortar aqui o fio, né? Vou trazer o fio aqui pra frente. Vou pegar uma agulha mais fina e vou fazer o fechamento invisível do ponto baixíssimo. Vou pegar a agulha e colocar embaixo da cabeça do primeiro ponto baixo, que foi esse aqui que a gente fez, né? Vou pegar esse fio que eu puxei pra frente e levar ele lá pra trás e vou trazer ele pra botar ele aqui nesse buraquinho. Então, eu vou pegar a agulha aqui, botar ela pra frente, de trás pra frente, e vou pegar o fio e vou levar ele lá pra trás. Ajustando aqui, fica tudo certinho. E vou esconder esse fio aqui atrás. Certo? Olha que coisa mais linda ficou a bolsa. Ficou uma coisa fofa demais.
trama simples, a beleza da bolsa é basicamente o estampado, né? E assim, o formato dela, obviamente, que ficou muito bonito também. Pode até ser usada assim, ó, como clutch de mão. Essa daqui que ficou pequenininha, ela ficou toda durinha, ó, toda estruturadinha. Olha como ficou uma graça. E vocês podem colocar a alça que vocês quiserem. Pode colocar uma alça pequenininha, pode colocar essa, não tão grande quanto, porque essa é mais proporcional à bolsa, né? Pode botar uma de couro, aquela tirinha bem comprida para ela ficar, para ficar usando ela transpassada. E aí é deixar a imagem, a imaginação fluir, né? Porque ela ficou linda. Então, se você gostou, deixe o joinha, se inscreva no canal para receber notificação de vídeos novos, compartilhe o vídeo com as amigas, né? E o que eu procuro prezar sempre pelos meus vídeos é a técnica do crochê, porque as técnicas que eu ensino aqui, vocês fazem qualquer bolsa, vocês criam suas próprias bolsas, entendeu? E elas vão ficar cada dia mais lindas, é só prática mesmo, galera. Beleza? Muito obrigada. Deixe comentário aqui no vídeo falando que vocês gostaram, que isso é bom, ajuda a crescer o canal. Beijão e até a próxima.